Você não está com preguiça metabólica. Você está com o seu sistema energético sequestrado. E o mais humilhante é que o sequestro não acontece no seu pensamento. Acontece dentro das suas células. Hoje eu vou te mostrar como isso funciona. Sem misticismo, sem detox, sem papo motivacional. Só fisiologia, só bioquímica, só o mecanismo. Porque existe um fenômeno silencioso que está destruindo a sua energia, sua saciedade e a sua capacidade de usar o próprio corpo como combustível. O nome é perda de flexibilidade metabólica. E o resultado final é simples. Suas mitocôndrias se recusam a queimar gordura. Não por defeito, mas por ordem do ambiente. Vamos construir essa ideia do zero. Pensa no seu corpo como um carro híbrido. Ele tem dois combustíveis principais, glicose e gordura. Em um organismo saudável, você alterna entre eles com naturalidade. Você come, usa glicose. Você passa algumas horas sem comer, usa gordura. Você treina, usa uma mistura. Você dorme, ajusta o sistema. Isso é flexibilidade metabólica. A habilidade de trocar de marcha energética sem sofrer. Agora, olha o que a vida moderna faz com isso. Você acorda e já tem estímulo. Luz forte na tela. Café, alguma coisa doce. Belisco no meio da manhã. Almoço com uma carga de carbo refinado. Sobremesa, café de novo, belisco de novo. Janta, alguma coisa só para fechar. E à noite, tela, tela, tela. E você chama isso de rotina normal. Só que, biologicamente, isso é um sinal constante de energia entrando. E quando o corpo recebe esse sinal o tempo todo, ele faz o que foi programado para fazer. Ele bloqueia o acesso ao estoque. O estoque é gordura corporal, e o bloqueio começa por um hormônio, insulina. Insulina não é vilã. Insulina é essencial. Ela coloca glicose para dentro das células. Ela permite construir tecido. Ela impede que você morra em hiperglicemia. O problema não é a insulina existir. O problema é a insulina virar o estado padrão do seu dia. Porque insulina alta com frequência dá uma ordem muito clara. Não use o estoque, use o que está chegando. E aí começa o sequestro. Primeiro, no tecido adiposo. Quando a insulina está alta, ela reduz a lipólise, que é a liberação de gordura do estoque. Em termos simples, a torneira que solta ácidos graxos do seu tecido adiposo fecha. Isso por si só já reduz a gordura disponível para ser queimada. Mas o golpe real acontece dentro da célula. Porque mesmo que exista gordura circulando, a célula pode bloquear a entrada dela na mitocôndria. E isso é o firewall químico que tranca o seu combustível atrás de uma barreira. Aqui entra um detalhe que quase ninguém explica em linguagem humana. Para a gordura ser queimada, ela precisa entrar na mitocôndria. E para entrar, ela usa um portão metabólico, um sistema de transporte que envolve a CPT1. Só que quando você está com muita glicose entrando e o metabolismo está rodando em cima disso, aumenta um sinal chamado malonil-CoA. E o malonil-CoA é literalmente um freio na CPT1. Tradução: quando você vive em excesso de glicose e insulina, você aciona um mecanismo que diz: não deixe gordura entrar na mitocôndria agora. Você tem gordura, mas não tem acesso. Você vira um híbrido que só roda na gasolina, mesmo com o tanque de etanol cheio. E aí aparece o impasse celular. Porque a mitocôndria é pragmática. Ela escolhe o combustível mais disponível e mais coerente com o ambiente hormonal. Se a glicose está alta, se a insulina está alta, se o sinal é energia entrando, o corpo prioriza a glicose. Não porque a gordura não presta, mas porque a gordura foi trancada. Agora, presta atenção no efeito psicológico disso. Quando você depende majoritariamente de glicose, você fica refém do fluxo de glicose. Glicose sobe rápido, glicose desce rápido, e o cérebro odeia a queda. Quando a glicose cai, o cérebro interpreta como ameaça. Ele aumenta a fome, aumenta a irritabilidade, aumenta a urgência por comida rápida. E se você é do tipo que usa cafeína como muleta, você acrescenta estimulante em cima de instabilidade. Aí a pessoa começa a dizer: eu tenho ansiedade, eu tenho baixa energia,
Eu fico com fome o tempo todo. Eu não consigo manter dieta. Eu preciso comer para funcionar. E eu vou ser direto. Muita gente chama isso de fraqueza, mas isso é fisiologia de dependência. Você não está comendo porque você é fraco. Você está comendo porque o seu sistema foi treinado a precisar de entrada constante para manter estabilidade. E isso piora com o ultraprocessado. Porque ultraprocessado é o combustível que entra rápido, ativa a recompensa e te mantém preso em picos. Você não come ultraprocessado com fome. Você come para consertar uma queda, para aliviar um desconforto. E isso é literalmente ser refém. Agora, alguém pode perguntar: tá, mas você falou das mitocôndrias. O que exatamente acontece nelas? Vamos entrar um pouco mais fundo, mas sem virar aula de bioquímica chata. Dentro da mitocôndria existe a cadeia de transporte de elétrons. Ela é o sistema que transforma a energia química em ATP, que é a moeda de energia do corpo. Quando você fornece combustível demais, o sistema fica saturado. Você aumenta a pressão de elétrons, você aumenta subprodutos, você aumenta estresse oxidativo e você começa a operar com eficiência menor. Não é que a glicose seja ruim, é que o excesso constante te coloca num modo de processamento contínuo, sem pausa, sem alternância, sem recuperação. E ao mesmo tempo, como a gordura foi bloqueada, você perde a capacidade de usar um combustível que é estável e abundante. Resultado prático: você sente energia curta, você sente fome cedo, você sente vontade de beliscar, você sente sono depois de comer, você sente aquela névoa mental e você sente que precisa de algum estímulo para ligar o cérebro. Agora faz um teste simples. Se você precisa comer para se sentir normal, isso não é metabolismo acelerado. Isso é dependência de fluxo. Se você acorda e a primeira coisa que você precisa é café e alguma coisa doce, isso não é gostar de café da manhã. Isso é um sistema que não consegue transicionar para a queima de gordura com tranquilidade. Se você fica irritado, ansioso ou com dor de cabeça quando tenta espaçar refeições, isso não é você é ansioso. Isso pode ser um sinal de que você perdeu flexibilidade metabólica. E aqui vem uma frase que muita gente não quer ouvir. O corpo não foi feito para ter acesso permanente a comida ultrapalável e hiperenergética. Ele foi feito para alternar, para caçar, comer, parar, para ter períodos de uso do estoque, para lidar com escassez relativa. Quando você remove a alternância, você remove a competência. É como um músculo. O que você não usa, você perde. E a capacidade de queimar gordura é uma competência, não é um dogma, não é uma ideologia alimentar, é uma habilidade fisiológica. Agora, atenção, isso não é um apelo para extremismo. O objetivo não é zerar carboidrato. Isso vira religião. E religião metabólica geralmente dá errado. O objetivo é parar de viver em picos, porque picos constantes criam um estado hormonal e metabólico que te tranca. Então a pergunta real é: como você devolve ao corpo o direito de acessar o próprio combustível? Você faz isso com alavancas simples, mas aplicadas com inteligência. Primeira alavanca: reduzir picos de glicose. Não é magia, é engenharia de refeição. Quando você come proteína e fibra antes, você reduz velocidade de absorção. Quando você evita carbo refinado isolado, você reduz pico. Quando você combina carbo com proteína, fibra e gordura de verdade, você reduz a agressão metabólica. Isso não é dieta. Isso é controle de curva glicêmica. E curva glicêmica controla o ambiente hormonal. Segunda alavanca: parar de comer em capítulos. Se você belisca o dia inteiro, você mantém insulina em plantão permanente. Não é que você precisa jejuar por 24 horas, é que você precisa de intervalos reais entre refeições. Intervalo é o que permite o corpo dizer: ok, agora eu posso abrir o estoque. Sem intervalo, o estoque fica trancado. Terceira alavanca: músculo. Músculo não é só estética. Músculo é um órgão metabólico. Quando você treina a força, você aumenta a capacidade de armazenar glicogênio no músculo, melhora a sensibilidade à insulina e cria uma demanda legítima por energia.
Você não está gastando calorias. Você está construindo uma máquina melhor, e isso muda tudo. Quarta alavanca: movimento fora da academia. O corpo não foi desenhado para ficar sentado e depois tentar compensar com 1 hora de treino. Caminhar, subir escada, ficar mais ativo durante o dia. Isso melhora o uso de glicose sem exigir picos hormonais absurdos. É como abrir rotas alternativas para o combustível circular. Quinta alavanca: sono e ritmo circadiano. Isso aqui é subestimado, e eu vou ser bem claro. Dormir mal aumenta a resistência à insulina. Dormir mal aumenta a fome. Dormir mal muda hormônios de saciedade. Dormir mal aumenta desejo por comida rápida. E não é fraqueza mental, é biologia. Seu cérebro privado de sono quer energia rápida. Ele quer glicose. Ele quer dopamina. Então, se você está tentando recuperar flexibilidade metabólica, mas dorme mal, você está lutando com uma mão amarrada. E agora a pergunta que interessa: como isso vira um roteiro prático sem extremismo? Pensa assim: você não precisa mudar tudo. Você precisa quebrar o padrão de picos. Você pode começar com uma única regra objetiva: pare de consumir calorias o tempo todo. Crie janelas claras de refeição. Coma de forma completa. E deixe o corpo ter tempo entre uma refeição e outra. Depois, escolha uma refeição do dia e torne ela metabolicamente estável. Mais proteína, mais fibra, menos ultraprocessado, menos açúcar líquido, menos farinha isolada. Faça isso primeiro em uma refeição, depois em 2, e observe o que acontece com fome e energia. Porque quando a flexibilidade volta, acontecem coisas que parecem sobrenaturais, mas são só biologia funcionando. A fome fica previsível, a energia fica estável, a compulsão diminui, a cabeça clareia, e você para de negociar com o próprio corpo o dia inteiro. E aqui vai um aviso importante: se você tem diabetes, usa medicações que alteram glicemia ou apetite, ou tem condição clínica relevante, qualquer ajuste alimentar precisa ser feito com orientação profissional individual. Isso aqui é conteúdo educacional. É mecanismo, não é prescrição. Agora, eu quero que você entenda o ponto central deste vídeo, porque ele é a síntese de tudo. Seu corpo não está falhando. Ele está obedecendo ao ambiente que você cria. Se o ambiente é de energia entrando o tempo todo, o corpo bloqueia o estoque. Se o ambiente é de picos e ultraprocessado, o corpo prioriza glicose e perde competência de queimar gordura. Se o ambiente é de sono ruim e estresse crônico, o corpo fica mais resistente à insulina e mais faminto. Você não resolve isso com culpa. Você resolve com engenharia do ambiente. Então, eu vou te deixar com uma pergunta que é desconfortável, mas útil. Você está comendo porque precisa? Ou porque você está preso a um sistema que te mantém precisando? Na parte 2, eu posso ir ainda mais direto. Quais sinais objetivos sugerem baixa flexibilidade metabólica? Como organizar refeições para reduzir picos sem dieta? E como treinar para virar metabolicamente competente, não só magro? Porque o objetivo não é sofrer. O objetivo é parar de ser refém.